Olá, hoje o Assembleia Convida está recebendo uma pessoa muito especial. Pessoa com quem convivo já há muito tempo e sou fã. Professora doutora Linamara Batistella. Tem uma história lindíssima. Eu vou até pedir para nós conhecermos um pouco da história da professora Linamara num videozinho que nós vamos passar, mas de qualquer forma, fiquem aí. Vocês vão ver quanta coisa boa nós vamos falar nesses momentos que estivermos por aqui. Linamara Riso Batistella, secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, foi a primeira mulher a ter o título de doutora em fisiatria pela Universidade de São Paulo. Linamara foi fundadora do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência e implantou a rede de reabilitação Luci Montoro. Esse trabalho incentivou os deficientes físicos ao paradesporto e levou à criação do time São Paulo Paraolímpico. Hoje, Linamara dá aulas na Faculdade de Medicina da USP, tem 10 livros publicados e participação em 50 obras nacionais e internacionais. Professor Linamara, eu fiz aqui alguns apontamentos de alguma coisa para a gente bater no papo. Eu acho que essa é a melhor maneira de os nossos telespectadores não só conhecê-la, mas como especialmente conhecer o seu trabalho. Então, eu queria, para começar, falar um pouco da história da rede de reabilitação Luci Montoro. E queria que você, tão bonita, tão jovem, também contasse como é que surgiu o seu envolvimento pessoal com a reabilitação e a sua histórica luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Uma alegria tê-la aqui. Obrigada. Faz uma alegria enorme estar com você aqui. Você que é um deputado que tem uma história muito parecida, porque você sempre esteve muito presente na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. E claro que você tem uma presença muito forte na rede Luci Montoro, para quem não sabe, hoje eu vou contar. Mas a minha história começou muito cedo. Eu tive uma brincadeira de família, acabei virando artista de uma novela, onde eu fiz o papel de uma criança com deficiência. Eu tinha 7 anos, isso aconteceu há muitos anos atrás. Claro que isso deve ter me impactado, nem eu tinha a dimensão de como isso me chamou a atenção. Muitos anos mais tarde, já na Faculdade de Medicina, eu estava claramente voltada para essa área. Acabei a faculdade, fiz a residência no Hospital das Clínicas e sempre trabalhei na área da pessoa com deficiência. Então quer dizer que a fisiatria veio em decorrência disso? Eu tenho certeza que isso impactou, porque foi um programa de televisão que teve muito impacto, com, imagina, Hebe Camargo, Chocolate, Carlos Alberto, Manuel da Nóbrega, veja quanto tempo faz isso. E acabou sendo uma experiência muito bem sucedida. Na faculdade, eu sempre tive muita afinidade pela clínica, sempre gostei de falar com o doente acordado, então terminei sendo uma médica voltada à clínica do incapacitado. E ao lado da assistência, que é o que eu mais gosto de fazer, eu comecei a dar aula, comecei também a área de pesquisa e acabei virando professora da Faculdade de Medicina da USP, sem nunca deixar de lado o meu papel, que eu gosto muito, que é de médica do Hospital das Clínicas. Faz e faz bem. Mas e como é que é a história da rede? Então, a rede começou por um desejo nosso de qualificar a assistência. Num momento também de muita crise dentro da saúde, dentro do hospital, precisávamos criar condições para fazer uma assistência de qualidade, mas com muito poucos recursos. Nós estamos falando isso do início dos anos 80. Me convidaram para dirigir essa área, que era... Eu já trabalhava como médica, já trabalhava na reabilitação, mas tinha uma área do hospital que estava muito esquecida, que era dedicada à área da reabilitação, mas ficava num prédio próprio, fora do campus da doutora Arnaldo. Eu fui para lá e fiquei encantada. Eu vi o potencial que aquilo tinha. Tive muita ajuda, tanto dos professores da faculdade, como de organismos internacionais, e comecei a desenvolver um modelo multidisciplinar de tratamento. E vimos que uma boa equipe articulada faz muito com menos recurso. O modelo deu certo. Em 92, o Ministério da Saúde me convidou a participar da comissão que elaborou as normas de atendimento à pessoa com deficiência. Nós estamos falando de um SUS que começava a dar os primeiros passos. Incluímos na tabela
alguns procedimentos que significavam atendimento às pessoas com deficiência. Até então, deficiência só existia no âmbito do INAMPS, só o acidente de trabalho atendia pessoas com deficiência, o restante das deficiências eram invisíveis para o sistema de saúde. E mais tarde, quando nós tínhamos já o presidente Fernando Henrique e o ministro José Serra, nós conseguimos criar a Política Nacional de Reabilitação da Pessoa com Deficiência. Foi um grande avanço. O modelo Hospital das Clínicas começou a ser copiado. E mais tarde, no governo do Estado de São Paulo, com o governador José Serra, ele entendeu que aquele modelo precisava ser replicado e criou-se a Rede Lucy Montoro. E o nome Lucy Montoro tem a ver com o histórico de uma mulher que sempre se dedicou à causa dos excluídos. Então, era um casamento perfeito. Primeiro, uma madrinha que tinha muito significado para a população do Estado de São Paulo. Segundo, um modelo que vinha exatamente ao encontro de um grande problema. Nós estávamos falando de 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo. Nós tínhamos a dimensão que o Brasil estava... bilhão. 1 bilhão, estão ouvindo? De pessoas com deficiência no mundo. Pessoas. E nós estávamos falando de um Brasil que nós imaginávamos em torno de 25 a 30 milhões de pessoas com deficiência. Hoje nós sabemos que são 45 milhões, das quais 9 milhões vivem em São Paulo. Então não tinha discussão. Existia necessidade, existia um modelo e agora era fazer esse modelo se tornar cada vez mais eficiente e atingindo todo o Estado de São Paulo. Criou-se a Rede de Reabilitação Lucy Montoro. E para quem não sabe, a rede chega em Rio Preto com Vaz de Lima na qualidade de governador. Uma iniciativa sua e que a gente teve o maior prazer de anunciar e que hoje me dá o maior prazer de te contar, Vaz. É uma unidade que funciona maravilhosamente bem. É uma alegria. Eu recepcionei lá. Bom, vocês estão vendo que nós estamos conversando com uma pessoa que sabe tudo nessa área envolvida. É totalmente ligada nesse tipo de atividade, não é? Não foi à toa que o governador Serra, a Secretaria Especial aqui de Deficiente, não é especial? Qual é o nome? Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Criada por lei quando você era o presidente da Assembleia. Eu era o presidente e o governador manda o projeto para cá. E aí vim aqui, professora Linamara, toda semana falar disso. Né? Toda semana. Vai até que eu falei, olha, nós vamos criar essa coisa, acho que vamos aprovar a lei, mas e se você for convidada para ser secretária? Não, mas não estou pensando nisso, o que eu quero é o projeto e tal. E acabou sendo convidada pelo governador Serra, ficou todo o governo Serra, Goldman, depois ficou com o governador Geraldo Alckmin, foi eleito em 2010, e no segundo mandato agora foi a única secretária da secretaria até agora. Bom, mas vamos avançar um pouco mais, que eu queria saber um pouco mais aqui e que os nossos telespectadores soubessem também, professor, quais os tratamentos oferecidos pela Rede Lucy Montoro? Eu acompanho lá para o Rio Preto. Nós montamos lá. E todas as unidades têm uma identidade, elas funcionam da mesma maneira. Mas por mais tecnologia que nós tenhamos trazido para o Brasil, e o Brasil hoje se coloca na fronteira do desenvolvimento na área da reabilitação, São Paulo. Eu falo Brasil, mas eu quero dizer São Paulo. Na verdade, o grande investimento é em recursos humanos. Uma equipe alinhada, afinada, sinérgica, que consegue enxergar a incapacidade e hierarquizar os procedimentos. Mas é claro que, para que a gente possa trabalhar de forma harmônica, você precisa eleger quem são os atores deste cenário. Não dá para fazer reabilitação sem pensar que nós temos que ter médicos fisiatras altamente especializados. Enfermeiras de reabilitação, não é enfermeira que sai para o centro cirúrgico, é uma enfermeira que tem uma especialização. Fonoaudiólogas, psicólogas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Professores de educação física, porque a questão da preparação física é muito importante. A nutricionista que tem que dar um suporte para que todos os elementos que fazem parte da vida humana, alimentação, desenvolvimento muscular, estejam presentes no programa de reabilitação. Então, são 7 profissionais
que interagem em diferentes momentos, mas sempre com os mesmos objetivos no programa de reabilitação. E ao longo desse período, nós fomos entendendo que era preciso adicionar tecnologias. Tecnologias que tenham significado para encurtar o tempo de tratamento e para reduzir a sobrecarga do profissional. Então, hoje nós temos toda a linha de robótica associada à reabilitação. Nós somos certamente a única rede que reúne em todas as áreas o que existe de mais moderno, tanto na robótica, no exoesqueleto robótico para treino de marcha, como na robótica com realidade virtual para treinamento cognitivo e das funções manuais. Olha, é um sucesso. Dizer uma coisa aqui. Quem não foi ainda, não teve oportunidade, vá, mesmo que não precise, vá a uma dessas unidades. São quantas, professor? Nós temos 17 unidades 17 em funcionamento. No estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Né? Vá para ver a beleza que é o funcionamento desta rede. Eu acompanhei a professora dia desses, lá em Rio Preto mesmo. Não é? E logo que nós estávamos entrando, eu conversei ali, olha, essa aqui é a madrinha de tudo isso e tal. Os olhos das pessoas brilham, né? Daquelas que estão lá ou para si mesmo, ou para o filho, ou para o marido, né? O tratamento humano, a forma carinhosa, além de profissional e tecnológica, que as pessoas são atendidas. E você lembrou um diferencial. Todo o nosso trabalho é voltado a um princípio de que a pessoa mais importante é o paciente. Todas as tecnologias, todo o treinamento é feito visando dar não apenas o melhor em termos de tecnologia, mas o melhor em termos de humanização. E é isso que faz a diferença da reabilitação. E sabe o que é muito rico? É a gente entender como esse paciente sai empoderado dos seus direitos enquanto cidadão e preparado para enfrentar as dificuldades da vida, que são as nossas, as dificuldades do dia a dia. Não é um sistema tutelar aonde eu vou acolher por todo mundo debaixo da minha asa e nunca mais ele sai de lá. Tem começo, meio e fim. E esse fim é o início de uma vida em sociedade. É devolver o indivíduo para a sociedade. Tá. Eu queria que a gente falasse um pouco também da unidade móvel, porque além do que existe dessas 17 unidades fixas, também se implantou unidades móveis da rede Lucimontoro. Queria que os nossos telespectadores soubessem um pouco como funciona isso e depois pedir para o final da sua fala aqui, para a gente passar um vídeo para que as pessoas possam materializar mais o que é isso. Sabe, a unidade móvel surgiu, Vaz, porque esse estado é muito grande, esse estado é um país. E nós podemos ter as 17 unidades e vamos chegar a 20, é o desejo do governador Geraldo Alckmin, que a gente leve sempre mais e mais qualidade, mas isso nunca é suficiente, porque nós temos locais onde não basta implantar uma unidade, eu não vou ter a médio prazo recursos humanos preparados. Você sabe que o investimento em recursos humanos depende de muito conhecimento e depende de tempo para você fazer a mudança de comportamento, que é o verdadeiro aprendizado. A unidade móvel vai suprindo essa falta. Ela circula pelo Estado, fazendo atendimento naquilo que a gente identificou como primeira necessidade. Se eu não der uma cadeira de rodas, a mãe não tira essa criança de casa. Se eu não der o mínimo de atendimento, eu não consigo trazer esse indivíduo para dentro do sistema de saúde. Então, eu dou o básico para que ele possa chegar à unidade de saúde. E, a partir daí, ele recebe o tratamento completo, integral, que não é só a prótese, não é só a tipóia, não é só a cadeira de banho, é o todo. Mas, se eu não der isso, ele não sai de casa. Então, a unidade móvel é um sucesso, é um projeto premiado, que vem sendo copiado, e nós fazemos a maior questão que seja copiado, e que tem rodado em torno de 4 a 5 mil quilômetros por ano, fazendo a dispensação de mais de 8 mil equipamentos. Então, ela vai, se fixa num município... Fica durante uma semana, 10 dias, vai embora, produz aquilo que os pacientes precisam, volta e faz a entrega dos equipamentos e já direciona esses pacientes para as unidades de saúde. Isso. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Eu acho que isso vai nos ajudar a entender.
Essa é uma unidade da Rede de Reabilitação Luci Montoro, criada pelo Governo do Estado de São Paulo em 2008 para proporcionar o melhor e mais avançado tratamento de reabilitação para pacientes com deficiências físicas incapacitantes, motoras e sensório-motoras. Aqui é reunido tudo que é de mais moderno, de vanguarda no mundo relacionado à pessoa com deficiência. Nós não deixamos a dever nada para o mundo em termos de tecnologia ou de tratamento. Ao contrário, alguns países nos procuram até para ter uma atualização ou ver o que a gente está fazendo. Cheguei aqui na Rede Luci Montoro sem movimentos nenhum, mexendo literalmente os olhos, com muita força de vontade e ajuda dos profissionais da rede. Hoje estou com bastante independência, consigo me alimentar sozinho. As equipes da Rede Luci Montoro são multidisciplinares, compostas por profissionais especializados em reabilitação, todos preparados para dar suporte aos pacientes. O Andrei, ele é uma criança muito feliz, mas ele está mais feliz, porque hoje ele já consegue brincar com carrinho. Antes ele não conseguia. Nós conseguimos transformar vidas. Pessoas chegam aqui desesperançadas, angustiadas, e nós conseguimos modificar, colocar esperança no futuro. O futuro, assim, para ele vai ser sempre avançando. Não sei até onde ele vai chegar, mas eu sei que ele sempre vai avançar. Para ser atendido pela Rede de Reabilitação Luci Montoro, é necessário que o paciente receba do médico da Rede Pública de Saúde o encaminhamento para a reabilitação e entre em contato com o Departamento Regional da Saúde para agendamento da triagem. Converse com seu médico. Mais informações www.redelucimontoro.org.br. Vamos lá, só para a gente fazer uma observação. O vídeo fala em 14 unidades, na verdade são 17. Isso. Então, para as pessoas poderem entender, professor, o que é isso? Estas unidades estão ali, a unidade móvel vai andando pelos municípios, pelos bairros e direciona as pessoas para esta... Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, a unidade móvel esteve na região do ABC. Okay. Existe uma proposta, que já está em andamento, os estudos e os projetos, para uma unidade fixa dentro dessa região do ABC. Mas, por enquanto, a unidade está em fase de enfim, projetos, licitação, e certamente a gente sabe que o tempo do Estado é um tempo necessariamente grande. Por enquanto, nós temos que atender esse paciente, a gente já sabe que ele existe, então a unidade móvel foi lá. Fiz um grande atendimento, resolveu o problema de uma fila de 600 pacientes, porque é uma coisa impressionante, nós não nos damos conta da epidemia de violência que nós estamos vivendo, com o trânsito, mas também não nos damos conta de que nós estamos salvando mais vidas, vidas que não seriam viáveis, mas que vão cursar com algum tipo de incapacidade. Então, apesar de estarmos tão perto de toda a área do desenvolvimento, porque o ABC está encostado em grandes universidades, havia um contingente de pessoas sem atendimento lá enorme. Então, a unidade móvel foi lá, atendeu essas pessoas e direcionou para essas unidades que nós acabamos de ver. Porque quem está no ABC tem facilidade para chegar em uma das nossas unidades na Vila Mariana, ou em Santos, que é a nossa outra unidade. Por que é que essas pessoas não tinham chegado ainda? Porque lhes faltava o mínimo, que era uma cadeira de rodas, para que essa mãe pudesse conduzir um jovem de 25, 30 quilos. Porque a criança pequena, Vaz, não existe restrição. A mãe é nosso melhor agente de saúde. Coloca, né? Ela põe no colo e ela chega. Mas essas crianças crescem, infelizmente, crescem rápido. E aí a criança fica impossibilitada. O jovem que se acidenta não tem como chegar. Então, a unidade móvel cumpre essa função, porque ela dá a ferramenta para essa família depois ser direcionada para o centro de atendimento. E é isso que é fantástico, porque às vezes a gente está tão perto e o paciente fica tão longe. Queria entrar no outro assunto. A secretaria que você comanda também trabalha uma outra área muito interessante, que é do esporte, né? Que se criou aí o time São Paulo Paralímpico, né? Então, essa é a equipe que vai nos representar nos Jogos Paralímpicos agora do ano que vem. 7, 14, Eu queria que a gente tocasse um pouco nesse assunto também, para as pessoas saberem disso. Olha, mas o governador Geraldo Alckmin foi assistir às nossas Paralimpíadas Escolares. É um evento que a gente faz todos os anos e que durante 4 anos seguidos aconteceu no estado de São Paulo. Nós reunimos alunos de
todas as escolas públicas do Brasil. Você imagine uma festa com 2.000 jovens, adolescentes com algum tipo de deficiência, que saíram dos seus estados e ficam durante 4, 5 dias aqui com os monitores, com os instrutores, competindo. A boa competição. O governador foi assistir aquilo, ficou absolutamente encantado e disse, vamos transformar isso num grande programa. E isso é um grande programa. Nós temos as Paralimpíadas Escolares. Só para você ter uma ideia, este ano nós estávamos em Natal, foi a primeira vez que foi fora de São Paulo, por insistência minha, porque eu disse, nós temos que contaminar o Brasil inteiro. Foi feito em Natal. Nós tínhamos uma delegação de 200 jovens do estado de São Paulo, de 60 municípios. 60 municípios selecionaram seus atletas com deficiência para nós levarmos para a seleção paulista. É o maior evento de jovens com deficiência do mundo. 2.000 atletas se reunindo para disputar. Aí chegou um momento que nós vimos... Esse que foi Toronto? Não, esse foi agora São Paulo. Ah, São Paulo. Mas nós vimos, ao longo desses anos, nós vimos que nós tínhamos talentos esportivos que precisavam ser estimulados. Novamente, o governador Geraldo Alckmin disse, não, vamos transformar o esporte de base, necessário, porque, inclusive, é um complemento importante para a qualidade de vida, em atletas de alto rendimento. E aí fizemos o time São Paulo, que são atletas medalhistas, que em Londres desafiaram todas as leis da natureza. E se São Paulo fosse um país, nós seríamos o 8º colocado nas Olimpíadas de Londres. Tivemos 60% de todas as medalhas do time do Brasil. Em Toronto, de novo, a nossa atuação, o time São Paulo, foi excepcional. E estamos esperando a mesma coisa nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, as Paralimpíadas do Rio de Janeiro. O time São Paulo é um time inteiramente suportado pelo governo do Estado de São Paulo e não é apenas para treinamento, acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, fisioterapia, acompanhamento médico integral, fora as bolsas atletas, para que eles possam se dedicar inteiramente ao esporte e não apenas serem esportistas das horas vagas. Eu vou pedir um tempinho para um intervalo e depois nós vamos voltar nesse assunto. Voltamos a esse assunto. Voltamos então para a nossa entrevista com a professora Linamara Batistella. Estamos falando do nosso time São Paulo Paralímpico. Como é que se escolhe esses atletas? Das Paralimpíadas Escolares que eu te dizia há pouco, saíram vários talentos que hoje são grandes medalhistas. Mas nós também ouvimos o Comitê Paralímpico Brasileiro. Ele identifica um atleta com potencial, traz para o time São Paulo e você sabe, São Paulo é um estado acolhedor. Nós temos o Johansen, que é um moço do Espírito Santo, que muda para São Paulo para poder fazer o treinamento aqui. A gente vai abraçando os atletas de qualquer parte do país para que eles venham morar em São Paulo e possam ter condições de treinamento. Terezinha Guilhermina, Johansen, uma série de atletas que vieram de outros estados e que hoje vão muito bem, obrigado, moram em São Paulo, transferiram o seu coração para São Paulo e fazem do time São Paulo um sucesso. Eu acho que o time São Paulo não é mais de São Paulo, o time São Paulo é do Brasil. E é um bom exemplo que todos os estados deveriam seguir, porque valorizar o esporte de alto rendimento, desenvolve um senso de nacionalismo, um senso de pertencimento. Esses meninos são mais brasileiros do que todos os brasileiros que você possa imaginar. Porque eles trazem a medalha no coração. Aliás, conquistaram 171 medalhas, se não me engano, em Toronto. Em Toronto. E olha, o espetáculo que a gente assistiu em Toronto é de emocionar. A garra, a vontade de vencer, o amor ao esporte. Isso é entusiasmo, isso é muito bonito. A superação. O esporte é superação, né? Superação. Lindo, lindo, lindo. Bom, mas eu vou falar de uma outra coisa aqui. A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência também está investindo na criação de uma outra coisa sensacional, que é o Centro Paralímpico Brasileiro. Será o que isso? Olha, o Centro Paralímpico é o maior e certamente será o mais bem equipado dentro do território nacional e entre os 4 maiores do mundo. É um centro voltado a 15 modalidades esportivas. São 91 mil metros quadrados
inteiramente dedicados ao esporte no meio da Mata Atlântica. Em que lugar? É no Parque Fontes do Ipiranga, onde você tem reservas naturais da Mata Atlântica. E é interessantíssimo, é um espetáculo de encher os olhos, porque você está vendo um centro rodeado de Mata Atlântica e quando você levanta os olhos, você vê uma cidade inteira cheia de espigões, que é o que acontece ao longo da Ricardo Jafé. Lugar escolhido de forma estratégica pelo nosso governador, porque permite que você venha de qualquer ponto do estado sem entrar na cidade. Isso ali é perto do Jardim Botânico? Ali, perto do Jardim Botânico. Lindíssimo. Lindíssimo lugar. Nós temos 6 piscinas inteiramente certificadas pela Federação Internacional de Natação. Nós temos todas as quadras ricamente projetadas e desenhadas para atender às normas internacionais. Nós podemos fazer competições esportivas de altíssimo padrão. Temos um alojamento que ficará pronto em condições de uso no próximo ano, para que os atletas tenham aonde se hospedar quando vierem para grandes competições. Temos um pequeno centro de convenções que vai ficar inteiramente dedicado a atividades esportivas, a ensinar os árbitros, ensinar quem trabalha com doping, ensinar quem faz a classificação funcional e motivar novos atletas. É um empreendimento único no mundo, que vai funcionar segundo normas internacionais, com requinte, com muita qualidade e vai trazer para dentro do Brasil uma coisa que me parece fundamental, mais conhecimento. Vaz, tudo que nós sabemos hoje sobre reabilitação cardíaca começa com o entendimento sobre a fisiologia do esporte. O que a gente pretende agora, conhecendo mais a fisiologia do esporte para pessoas com deficiência, é trazer mais conhecimento para a reabilitação. Nós vamos ter modernos laboratórios que vão estudar a performance do atleta, estudar as tecnologias, uma prótese, um novo sistema hidráulico para o joelho, e vamos levar isso para a reabilitação. Não é simplesmente um centro de treinamento paralímpico, ele é um centro de produção de conhecimento. É algo inovador e eu tenho certeza que, de novo, São Paulo ficará na vanguarda. Em que estágio está isso? Está pronto, nós estamos em fase de... O governo do estado entrou com 50% dos recursos, mais o terreno, só o terreno é alguma coisa na ordem de 200 milhões. Estamos agora aguardando recursos do governo federal para equipar, que é parte do acordo do governo federal, a nossa parte nós já cumprimos, e toda a nossa expectativa é que, chegando esses recursos, a gente possa rapidamente licitar para estar em condições de uso já no início do ano, primeiro trimestre de 2016. Isso vai ter alguma coisa com... Nós não vamos ter jogos das Paralimpíadas aqui, mas nós vamos abrigar delegações que virão se aclimatar aqui. E, claro, é a casa do nosso atleta paralímpico, né? Uma bela de uma informação. Acho que... É uma coisa que dá prazer, porque cada um desses meninos que hoje faz do esporte a sua perspectiva de vida, de inclusão social, está vendo que o governo do estado abriu os braços para acolhê-lo, e quando o estado põe a mão dentro de um projeto, quando o estado se apropria, tem uma capacidade de multiplicar incrível. Eu tenho certeza que não será o único centro no estado de São Paulo. Todos os clubes de alto desempenho vão estar se associando na busca e na formação de atletas com deficiência. Portanto, é o estado de São Paulo de novo inovando, trazendo o novo para dentro do estado, mas influindo para que a inovação chegue também na área privada. Eu queria falar uma coisinha que não está nem no meu script aqui, mas me veio aqui. Como é que a gente trata a questão, por exemplo, de síndrome de Down, a questão do autismo? Como é que é isso? Quer dizer, a secretaria é muito nova, né? Volta e meia me pergunta, gente, uma coisa muito nova. Mas veja, esse é um tema relevante para nós. Nós temos um programa estadual de apoio ao desenvolvimento do jovem, da pessoa com deficiência intelectual. Esse é um programa que envolve todas as secretarias de Estado. Nós construímos uma pauta junto com as próprias pessoas, com os próprios familiares, a partir de uma audiência pública. Esse programa estadual se reúne de tempo em tempo para acompanhar aquilo que o Estado está fazendo. Nós fomentamos as entidades da área para que elas se fortaleçam
e possam cada vez mais ajudar o Estado a cumprir a sua obrigação. E esse é um tema que nos é muito caro e que também terá um espaço dentro do Centro Paralímpico Brasileiro. Com relação ao autismo, esse é um grande desafio que está se impondo e que certamente vai ajudar a fazer uma escola cada vez mais humana, cada vez mais voltada às necessidades do aluno. Porque os alunos são diferentes na sua essência. Todos chegam na escola, alguns ficarão, outros deverão ser remanejados para estruturas específicas, mais acolhedoras, com mais suporte. Mas todo mundo tem que chegar junto na escola. E a escola no estado de São Paulo está se preparando para isso. Inclusive com esta reforma que está sendo colocada agora, que está sendo implantada agora. Ajuda a acolher aqueles que precisam de mais suporte. Que não são só as crianças com autismo ou as crianças com deficiência intelectual. São todas as crianças que, em razão da vulnerabilidade, falta da família, pelas condições adversas da própria sociedade, precisam de um acolhimento. E a escola precisa cumprir esse papel. E aqui eu faço uma saudação ao nosso governo, que assumiu o compromisso de mudar a escola e fazer a escola ficar cada vez mais próxima da necessidade do aluno. Mais inclusiva. Mais inclusiva. Há 2 anos, me lembro disso, não sei se 6, 8 secretarias estaduais e mais o MP, o Ministério Público aqui de São Paulo, se uniram para lançar um programa, parece que chamado de Prevenção de Combate à Violência contra a Pessoa com Deficiência. É isso mesmo? É o enfrentamento à violência contra a pessoa com deficiência. Tá. E esse projeto é comandado também pela sua secretaria. Isso. Quais são os resultados até agora? Como é que é isso? Veja quantas coisas nós temos falamos aqui nesses momentos que estamos aqui, nesses minutos, que às vezes estão coisas realizadas pelo governo, sim, né, por pessoas voluntárias muitas vezes, ou por outros que são envolvidos na área, e que as pessoas não sabem. Então, acho que nós estamos dando uma boa informação. Eu queria trocar um pouco de assunto nesse assunto. A questão da violência, ela é alguma coisa que tem que ser entendida como o pior lado, né, do gênero humano. E ela fica muito mais cruel, ela é muito pior quando ela está voltada às pessoas com deficiência, porque são vulneráveis, têm menos capacidade de se defender e certamente, muitas vezes, menos capacidade, inclusive, para se queixar, para levar essa demanda às vias de fato. Nós tínhamos um número grande de denúncias que nos chegavam. Felizmente, graças ao nosso Ministério Público, nós conseguimos investigar uma parte importante dessas denúncias, mas a gente foi entendendo que a questão não é só uma questão da pessoa com deficiência, é uma questão de toda a sociedade, é uma mudança de olhar. E não adianta nós ficarmos punindo a família que negligencia, que agride a pessoa com deficiência, porque essa família é uma família disfuncional, é uma família que também está sofrendo. Era preciso mudar a lógica de como tratar esse tema. Mas era preciso também punir aqueles que fazem da violência a única forma de convívio e de diálogo. Uma questão grave e que sempre me assusta quando eu falo é a violência sexual contra meninas com deficiência intelectual. Por pior que possa parecer, a gente precisa mostrar para a sociedade que isso muitas vezes acontece no seio da família. Portanto, é uma violação que tem que ser combatida. E com a lógica de que combater a violência contra a pessoa com deficiência certamente é uma janela de oportunidades para a gente mudar a violência como um todo. Porque essa é a violência que sensibiliza. Aonde nós vamos falar sobre este tema, as pessoas se escutam, elas querem saber de que maneira podem ajudar. E nós temos que mudar a modo como a sociedade reage a qualquer estímulo. Nós não podemos usar a violência como única forma de diálogo. A violência não pode substituir a norma, o regramento moral, o regramento social. E ela vem substituindo, porque violência virou algo comum, banalizou-se. Então, o mote Pessoa com Deficiência vem nos ajudando a discutir a violência como um todo. E é tão emblemático esse projeto que leva para uma delegacia especializada, uma equipe multidisciplinar.
onde um jovem surdo chega e encontra um intérprete de Libras. Há uma Nós delegacia, temos uma delegacia especializada para isso. Que funciona no Palácio da Polícia. Foi uma decisão emblemática de funcionar no Palácio da Polícia, exatamente porque é onde todo mundo identifica que estão os órgãos de segurança. Conta com um sociólogo que trabalha a questão da violência no entendimento de por que essa família ou por que esta região tem um número maior de casos. Tem uma psicóloga, tem uma assistente social, tem um intérprete de Libras, tem um acolhimento para que esta pessoa se sinta segura, para que esta família possa trazer sua queixa. E, Vaz, os números são assustadores. Nós temos em torno, só um recorte, de 8 mil crianças que desaparecem, entre 1 e 18 anos, que desaparecem no estado de São Paulo. Destas, 16 por ano. 16% são crianças com deficiência, jovens, cooptados pelo crime, cooptados pela prostituição. Quer dizer, tem algum tipo de deficiência, mas podem realizar algum tipo de atividade que interessa. E tem muita pouca condição de levar a queixa adiante. Okay. Uma jovem cega não identifica o seu agressor. Uma moça com deficiência intelectual não consegue diferenciar se aquilo é uma agressão ou não. Então, nós tínhamos que enfrentar isso. É um programa doloroso. É muito melhor falar sobre as questões que levam à reabilitação, ao esporte. Mas a gente não podia mais se calar com relação a essas questões. E estamos conseguindo mudar. A polícia hoje de São Paulo é uma polícia inteiramente preparada, inclusive com cursos sobre direitos das pessoas com deficiência para todo o corpo policial, da Polícia Militar e a Polícia Civil. A Academia de Polícia é nossa parceira, porque claro que cada agente de segurança precisa saber entender esta família, ouvir essa queixa e valorizar. Até alguns anos atrás, era frequente uma pessoa com algum tipo de deficiência chegar à delegacia e a sua queixa ser menosprezada, pela falta de crença de que aquilo poderia ser verdadeiro. São Paulo é o único estado que hoje, se você for avaliar a Lei Maria da Penha, você sabe quantas mulheres com deficiência levaram uma queixa a termo. Em nenhum estado da federação, o fato de ser pessoa com deficiência aparece nos boletins de ocorrência. Quer dizer, então, que é um campo no boletim de ocorrência. É um campo no boletim de ocorrência. É protagonismo, é mostrar que essas pessoas, como cidadãos de direitos, merecem ter a sua queixa equacionada e entendida com o respeito que ela merece. E até entender as causas. Se eu não conheço o problema, eu não vou saber nunca quais são as causas, eu não vou conseguir nunca enfrentar. E temos tido uma parceria enorme com a sociedade civil, com as entidades que trabalham com pessoas com deficiência, com os conselhos, com as prefeituras. Este é um tema que vem mobilizando o Estado de São Paulo de uma maneira muito agradável. A gente entende que as pessoas ficam absolutamente irritadas com a questão da violência contra a pessoa com deficiência, assustadas de ver que isso pode acontecer e de que, em geral, você tem um vizinho, um amigo, e que pode até ser ele o autor dessa violência. E aderidas ao fato de que a gente tem que fazer essa mudança, e eu tenho convicção que, trabalhando essa questão da violência contra a pessoa com deficiência, nós estamos ajudando a sociedade a mudar o jeito de ver e de aceitar a violência contra qualquer pessoa, qualquer ser humano dentro desse planeta. Professora, nós estamos quase finalizando aqui o nosso programa. Nós ficaríamos aqui tempos, né, conversando dessas experiências, dessas coisas todas aí. Mas, a par do agradecimento, desde já, desse tempo que você disponibiliza para informar, para formar as pessoas nesta área, eu queria que a gente tocasse finalmente no último assunto, que é a virada inclusiva. Esse é o assunto, é o melhor assunto do dia. Olha, nós temos que tomar os espaços públicos. Quando nós estamos na rua, nós impedimos que o mal feito, a delinquência se aproprie do espaço. O espaço é nosso, o espaço é do povo. E nós fazemos a virada inclusiva, que este ano vai reunir 1000 atividades em mais de 200 municípios.
Na verdade, são 36 horas. Nós vamos fazer no dia 3 a grande abertura, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, onde nós fazemos a abertura da virada inclusiva e fazemos a premiação das melhores ações inclusivas do ano. Mas depois, no dia 5 e 6, no sábado e no domingo, nós ficamos o dia e a noite inteira ocupando todos os espaços públicos em atividades variadas, não apenas na cidade de São Paulo, mas em todo o estado. É uma forma de comemorar a diversidade humana, é uma forma de celebrar a vida e é uma forma de trazer toda a sociedade para dentro do tema. Lembrando, Vaz, que a questão da deficiência não é uma questão da pessoa com deficiência, mas é uma questão de toda a sociedade. Professor, parabéns. Muito feliz de estar esses momentos aqui, esses minutos aqui, compartilhando com a sociedade paulista e brasileira. Esse programa passa também em muitas outras redes, para a gente poder estimular as pessoas a se envolver nesse trabalho tão importante. Está de parabéns, viu? Um grande abraço, as suas considerações finais. Olha, mas obrigada. É um prazer enorme. Essa é a Casa do Povo, é aqui que as coisas acontecem e é uma Assembleia que tem dado um grande apoio à nossa causa. Eu sou muito grata a todos os nossos deputados, a todos os nossos partidos e ao governo do Estado de São Paulo por esta grande campanha em prol da cidadania. E nós estamos falando de cidadania, sabe por quê? A verdadeira cidadania é a preocupação que eu tenho com o outro. E esta preocupação que eu tenho com o outro se materializa no governo do Estado de São Paulo de uma maneira fantástica. E eu quero convidar todos para virem participar da nossa virada inclusiva. Vamos falar das coisas boas. Vamos mostrar o que existe de bonito no gênero humano, na raça humana. Vamos juntos construindo um caminho para a paz. A construção da paz depende não apenas da tolerância, que é um termo que eu não gosto, mas é da derrubada dos preconceitos. A tolerância me dá a sensação de que ela pode acabar. Quando nós estamos derrubando preconceitos, nós não estamos mais falando em tolerância, nós estamos falando em respeito à diversidade humana. Venham todos, vamos participar juntos da virada inclusiva. Linamar Batistella, parabéns e continue firme nessa luta, inspirando a todos nós. Grande abraço. Obrigada.